Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber o louvor. O que se declara por aí, isso é o que se declara da boca dos crentes, dos que frequentam igrejas. E uma das coisas que mais se declara é que a minha família é bênção do Senhor. Muitas vezes no culto, aí fala assim, toda a igreja repita comigo, minha família é bênção do Senhor. Todo mundo fica alegre, feliz e tudo mais com essa declaração. Mas o que é que nós podemos dizer, qual é a realidade da Bíblia a respeito desse assunto? Será que toda a família de crente que, por exemplo, declara isso, vamos supor, uma congregação num dia de culto, aí recebe um pedido ou uma ordem do pastor para declarar que a minha família é bênção na mão do Senhor, aí todos declaram isso com as suas bocas e até se alegram. Será que todas essas famílias realmente são bênçãos na mão do Senhor? O que nós temos para determinar se isso é uma verdade ou não? Nós só temos uma coisa, a palavra de Deus. Quando uma pessoa diz, a minha família é bênção do Senhor, essa palavra dele, é a palavra da pessoa. E na Bíblia, a Bíblia diz isso? Não diz, a Bíblia não diz. Infelizmente, eu sei que a maioria não vai gostar desse vídeo, mas a Bíblia não diz isso, Eu peço a vocês que não ficarem zangados com o vídeo, peço que assistam até o fim e se inscreva e dê um likezinho para ver como é que está aí a recepção dos vídeos para aqueles que nos assistem. Então vamos lá. Se nós pegarmos exemplos da Bíblia, nós podemos ver que isso, na verdade, é uma falácia da igreja. É aquilo que até quem é tradicional, as igrejas tradicionais, disse que isso é determínio, a pessoa está determinando, mas eles fazem a mesma coisa. Isso acontece em culto de todas as igrejas, determinando que a minha família é uma bênção na mão do Senhor. E o que nós temos de texto disso? Nós vamos ver profetas que os seus filhos não tinham nada a ver com a santidade dos seus pais. Nós temos reis como Saul, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, e seus filhos eram duvidosos. Duvidoso não, completamente fora da realidade espiritual, não tinha nada que o pai tinha. Ou seja, ainda se torna contra o seu pai, tentando o matar, outro estupra a sua irmã, os outros vão lá, matam o estuprador da sua irmã. Esses eram os filhos, essa era a família de Davi. Aí eu pergunto, isso é uma bênção na mão de Deus? Como é que eu posso dizer que isso é uma bênção na mão de Deus? Aí nós vemos, por exemplo, a família de Jacó. Só vamos ver a família de Isaac. Isaac tinha 2 filhos. Um nem ligava para as coisas de Deus. Tanto é que ele vende o seu direito de ser o primogênito, a primogenitura, ele vende por um prato de lentilha. O outro, seu irmão, ele era um cara ambicioso e mentia muito e dava muitos golpes para conseguir as coisas que ele tinha ambição de ter, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas mesmo assim, ele foi um camarada sem vergonha. Agora vamos lá ver. Será que o irmão dele mudou? Porque no momento que nós podemos observar os relatos bíblicos, até que se sabe, ele permaneceu da sua mesma forma, não dando interesse às coisas de Deus. Mas Jacó se reconciliou. Aí Jacó tem 12 filhos. E os seus filhos? Na verdade, teve 13, se eu não me engano. Mas
se converteram, não podemos dizer. O que sabe-se é que eles tinham uma certa ira contra seu pai por causa do seu filho mais novo, seu irmão mais novo, né? José, ao ponto deles venderem o seu irmão por causa de ciúmes, porque eles queriam ser filhos desobedientes que enganavam seu pai, e José ia lá e denunciava eles. Então, isso é uma bênção na mão de Deus. E as pessoas já estão até matutando aí, quem está ouvindo, quem está assistindo o vídeo, na sua cabeça o que vai acontecer. E nós temos vários e vários exemplos disso. Vários e vários exemplos disso. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar um prosseguimento. As pessoas dizem assim, mas no momento exato, Deus vai lá e salva a família. Aquele último suspiro, Deus vai lá e salva, ele se arrepende. Cara, isso é uma falácia que vai contra a palavra de Deus. Contra. Porque a Bíblia diz que Deus ninguém engana. Ou então a pessoa conhece o Evangelho, conhece a verdade, isso é para você que está desviado e anda no pecado, anda na iniquidade. Iniquidade é quando você sabe o que é pecado, mas pratica a si mesmo. Assim mesmo você pratica. E usa como desculpa, não, Deus quer o coração. No momento certo, Deus vai me chamar e eu vou. O momento certo é agora. A Bíblia diz, é quando ouves a voz do Espírito Santo. Esse é o momento, esse é o dia da salvação. Aí pessoas oram pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus parentes, e o tempo todo é uma bênção de Deus. O filho está fumando maconha, o filho está usando drogas, está se prostituindo. Quando eu falo filho, eu falo tanto o rapaz quanto a moça, entendeu? Estão se prostituindo, estão na fornicação. Hoje é muito comum, filho de crente que fica revoltado com o pai, ir para o espiritismo, ir para o candomblé, umbanda. Eu vejo isso aqui o tempo todo. Isso aqui é um comércio. Eu converso com adolescentes, jovens, homens, velhos, o tempo todo. Eu vejo isso. É um rapaz aí que saiu da Assembleia de Deus e está dando aí os seus primeiros passos no espiritismo. Já usando roupa branca, aquele negócio todo. E entende ele que é naturalmente, que Deus está ali. Aí a família cristã pode dizer, esse meu filho aí é uma bênção na mão de Deus. Será que os pais podem dizer que os seus filhos que estão nas drogas, na prostituição, na idolatria, é uma bênção na mão de Deus? Pelo menos o verbo aí está completamente errado, porque o é presente. Quem é que é uma bênção na mão de Deus usando drogas, se prostituindo, servindo a demônios? Vamos acordar, vamos para a realidade da vida. Você pode até querer determinar que eles serão uma bênção, mas no momento não. No momento eles estão sendo uma ferramenta de destruição e se autodestruindo nas mãos do diabo. Essa é a grande realidade. O momento, mas que Deus no momento certo vai salvar minha família. Não existe isso, é conversa fiada. Não existe isso. Tem um rapaz aqui, pastor, e o filho dele morreu de overdose. Morreu de overdose. E ele fala que o filho dele está no céu. E agora? Aí você fala, como saber então? Porque a iniquidade, ela é um pecado, como eu falei, que a pessoa peca sabendo. Mas mesmo sabendo, ela vai querer encontrar alguma forma de justificar o seu erro, o seu pecado, para poder continuar cometendo esse pecado. Então a pessoa vai procurar manobras para poder enganar a Deus. E no momento certo eu estou falando que não é que eu penso que eles fazem, eles dizem isso. Ele fala, pô, cara, eu estou vivendo nessa situação, tal, papá, mas eu sei que no momento certo, Deus vai me dar uma oportunidade, eu vou me arrepender. E o que eu tenho visto é exatamente o contrário. Pessoas que se desviam do Evangelho, aí passa a ter uma enfermidade mais difícil,
mais complicada, vamos botar assim, terminal, passa a ter uma situação financeira completamente devastada e ele vai contra Deus. Ele fala, Deus está falando isso comigo. Porque eu saí da igreja. Aí ele passa a odiar Deus, é o que está lá no livro de Apocalipse. Deus vai derramar, lá no Apocalipse, a ira de Deus vai cair sobre a terra e os homens, ao invés de se arrependerem, eles blasfemam e lutam contra Deus, eles xingam a Deus. É o que acontece. É o que acontece. E eu vejo pessoas aqui com a vida destruída, crentes desviados, com a vida destruída, fala assim, não quero mais saber desse Deus. Se esse Deus é assim, ele está fazendo isso comigo, para que eu quero? Que Deus de amor é esse? E vai assim até o dia da morte. Até o dia da morte. Eu estive desviado por uns 6 anos, mais ou menos, de 85 a 91, mais ou menos. E eu mesmo pelo período que eu estava passando por uma certa iniquidade, isso mais ou menos em 2005. Aí eu sofri um acidente de moto, fiquei internado, uns 15 dias no hospital. E eu só fui lembrar que negócio de cristianismo dias e dias depois. Dias e dias depois. Quer dizer, se eu tivesse a pena da morte, eu estaria lembrando? Eu não lembrei em nenhum momento, eu estou sendo sincero para falar isso. Esse negócio de dizer, no momento exato Deus me chama, eu me arrependo, isso é querer enganar a Deus. E a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. Ninguém engana. O momento de se santificar é agora. A pessoa diz, mas eu não estou pronto. Não é você que se apronta, é Deus que apronta você. É Deus que apronta a sua vida, o seu coração, você só tem que se entregar a Deus e confiar nele, mais nada. A pessoa diz, não, eu quero ir, mas eu quero primeiro largar algumas coisas, que eu não quero ir que nem muita gente está aí, não. Eu quero me consertar primeiro. Se você tem condição de se consertar, para que serve Jesus Cristo? Você não tem condição de se consertar. Você não tem condição de sair da lama do pecado. Você precisa de uma mão salvadora que te puxe. Você só tem que aceitar. Esse negócio de dizer que a família é bênção na mão de Deus, presente, isso é uma mentira. Não faz isso. Não faz isso. Seja você uma bênção na mão de Deus. Seja você uma bênção na mão de Deus. Testemunho fiel na mão de Deus. Que a tua família vai observar isso. Você está vendo bênção onde não tem. A tua família está no pecado. Ela não é, ela é transgressora. Ela é pecadora, ela é inimiga de Deus, porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo, quem gosta das coisas desse mundo, é inimigo de Deus. A tua família, que não está servindo a Deus, é inimiga de Deus. E o que você tem que fazer? É ficar declarando que é bênção na mão de Deus? Não, não é isso que você faz. Você tem que ser bênção na mão de Deus. Você tem que ser testemunho vivo na mão de Deus. Para que o seu testemunho seja uma forte forma de evangelização. Porque observando a sua vida e vendo as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, a sua família tem uma possibilidade grande de converter e de ir para o Evangelho. Mas você ficar mentindo dentro do seu coração, achando que uma coisa é verdade, você está enganando a si próprio. Você está vivendo no engano da sua alma e obedecendo pastores que ficam colocando esse incentivo na sua vida para te prender o tempo todo numa doutrina que não é verdadeira. O que você pode fazer para a tua família é orar, mas ser testemunha. Porque crente dentro da igreja é uma coisa, crente dentro de casa, fora da igreja, é outra coisa. Então, se nós nos tornarmos os que não são, se os que são continuar sendo bênçãos na mão de Deus, na igreja, no trabalho, em casa, na rua, a sua família tem uma chance enorme de ser bênção na mão de Deus.
É como o carcereiro lá que prendia João e Pedro e João, né? Pedro e João. Agora, não sei se era Pedro e João ou Paulo e Silas que estavam presos, era Pedro e João. E que o anjo vai lá e promove aquele terremoto e eles são libertos. Agora não me lembro, fez uma confusão aqui, que é muita informação na minha cabeça. Não sei se era Paulo e Silas ou Pedro e João, pela hora. Mas eram dois discípulos de Cristo. E o carcereiro, quando viu aquilo, ao tentar se matar, quando ele iluminou e viu que estava tudo derrubado, aí o discípulo diz, não faça isso, nós ainda estamos aqui. E aquele homem se converte de uma maneira tão grande, que o discípulo, não me lembro quem, pôde dizer claramente para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a pessoa diz, não, a casa dele foi salva. O que o discípulo, o homem de Deus, diz foi um conselho, creia no Senhor Jesus. Pelo que tudo indica, ele creu. E ele foi batizado. Certamente aquele homem, ele morreu dias depois, quem sabe no mesmo dia. Porque naquela época, o carcereiro que permitia ou que deixasse que um condenado fugisse, ele pagava com a sua própria vida, ele e a família. Então, ele se convertendo e dizendo à família o que aconteceu, e a família observando o testemunho, ela vai sim se converter. E será salvo ele e a casa dele. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é ele, a alma e a casa dele, que é a sua alma. É o lugar que você habita, o corpo que você habita, é que está sendo salvo. Mas o corpo é salvo sim, porque o corpo do salvo, mesmo sepultado, no último dia ele será ressuscitado e terá uma transformação de glória, ou seja, ele será um corpo glorificado, então um corpo salvo. E a alma que habita no corpo vai para a eternidade, para o paraíso com Deus. Então vamos entender as coisas, vamos raciocinar. Não vamos sair determinando coisas que não existem. Não vamos querer bênçãos que nós não estamos nos esforçando para ter. No caso da família, a bênção na mão de Deus, é um esforço que você tem que ter. Não é ficar brigando, vai para a igreja, vai para... Não é isso. É você mostrar o que Deus fez na tua vida. E se a pessoa tiver uma intenção de mudar de vida, ela vai mudar. E quando você falar com ela, com uma vida realmente mudada, realmente transformada, não é crente que tem duas faces, uma na igreja e uma em casa. É crente que realmente é crente. Então, o crente verdadeiro que tem autoridade, o pecador escuta. Agora, o crente que não tem autoridade, o pecador não escuta. O pecador critica, ele fala, para ser crente assim, eu prefiro ficar no meu bundão. Isso é que é a verdade. Determinar coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não determina, isso é uma coisa errada. E isso vai causar com que você tenha uma grande decepção. Isso pode causar que você tenha uma grande decepção. E desanime o Evangelho, porque seus parentes vão morrer sem estar na igreja, que você que acha que é o lugar de salvação. E você vai ficar, como eu vejo muita gente aqui, fala, poxa, por que Deus não salvou a minha família? Aí o camarada está no pecado, o camarada não tem conhecimento de Bíblia, não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento de nada. Em vez de evangelizar, a família fica perturbando ainda mais a família. Aí eles morrem e ele vai pensar assim, por que Deus não salvou a minha família? Ou então, para defender esse pensamento, ele vai falar, não, Deus realmente salvou, eu estou perdendo tempo, Deus salvou. No último minuto eu creio que Deus deu oportunidade de se arrepender e foi salvo. A possibilidade disso acontecer é quase que zero. É quase que zero. Porque a possibilidade de vida, de arrependimento,
de receber vida eterna enquanto nós temos vida na terra. Quando está tudo perdido, o camarada está lá, já está deficiente, o médico fala que não pode mais beber, você está numa cadeira de roda, você agora está pronto a morrer, aí a pessoa, agora eu vou me arrepender, agora eu vou... Não, o arrependimento é um dom, é algo que Deus dá à pessoa. Isso da pessoa fazer o que quer na vida, no momento, falar agora eu vou me arrepender, pode chorar, se espelhar, porque arrependimento é um dom. Você não se arrepende, você agora, não, isso é um dom. E a pessoa que pensa assim, agora chegou o momento de ir para a igreja, agora chegou o momento de eu ser crente, sem querer enganar a Deus. Você acha que Deus é pouco? Você acha que Deus é pouco? Por exemplo, Saul, o rei, que era ungido do Senhor, que profetizava junto com os profetas, que foi Deus que escolheu Saul para reinar sobre o povo de Israel. Chegou a um ponto que Saul estava tão chato que a Bíblia diz que Deus queria matar ele. Como Deus matou lá um dos filhos lá de Jacó. Porque ele não queria dar descendente aos seus irmãos que havia morrido. Ou a seu irmão, a seus irmãos que havia morrido. E a Bíblia diz que Deus foi e matou ele. Como é que você acha que você querendo enganar a Deus, Deus vai cair na sua? É como uma criança de 5, 6 anos que tenta enganar o pai. Ele acha que tem mais sabedoria do que o pai. E o pecador que está no mundo, que ainda conhece um pouco do Evangelho, acha que pode enganar a Deus. Tem umas palavras tão bonitas, né? A pessoa do pecado, mas fazendo besteira o tempo todo. Aí acontece uma coisa na vida dele e fala, sabe o que foi isso? É a minha mãe orando. Eu estou aí na rua fazendo besteira, mas minha mãe está de joelho e Deus está me protegendo. Para com isso. Para com isso. Será que toda pessoa que tem livramento de morte é porque os pais estão orando? De joelho? Claro que não. Isso acontece no mundo inteiro. Em país idólatras. Acontece no mundo inteiro. Isso acontece com família, de espírito. Eu vejo aqui acontecendo. O rapaz foi assaltado, deram vários tiros no carro dele. Ele conseguiu fugir e os caras querendo matar ele. Espírito. Se é o crente, fala, não, foi a minha mãe que estava orando. E ele, no caso, é espírito. A família toda espírita. Quem é que está orando? Então vamos pensar, vamos raciocinar. Seja a bênção nas mãos de Deus, para que a sua família tenha uma grande chance, uma grande oportunidade de ser bênção na mão de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço.